Muito bem, amigos, vamos dar continuidade, vamos dar sequência à nossa matéria. Estamos trabalhando o direito penal, estamos na parte especial do Código Penal, crimes em espécie, título 11, crimes contra a administração pública. E estamos falando dos crimes funcionais, ou seja, os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Tivemos que ter uma noção desses crimes, como, por exemplo, o conceito de funcionário público para efeitos penais, que é aquele que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função públicos. E aí eu dei como exemplo aos senhores o funcionário público estagiário, que mesmo ele sendo transitório, ele é funcionário público e pode cometer os crimes funcionais para os efeitos penais. O mesário das eleições, o jurado no tribunal do júri. Então esse capítulo engloba essas pessoas. E os particulares também desde que pratiquem em concurso de pessoas com um funcionário público, sabendo da condição do seu comparsa. Bom, dali nós falamos também de que, por esse motivo, os crimes funcionais são crimes próprios, certo? Ou seja, demandam uma qualidade especial do sujeito ativo. E também vimos que esses crimes funcionais podem ser próprios e impróprios. Próprios, quando nós tiramos a qualidade de funcionário público e não sobra nenhuma conduta relevante para o direito, como, por exemplo, o crime de corrupção passiva, ou o crime de condescendência criminosa, ou o crime de prevaricação. E, crimes funcionais impróprios, quando, retirando a qualidade de funcionário, sobrevém um relevante para o direito penal, como, por exemplo, o peculato. Lembrem disso. Aliás, começamos falando dos crimes em espécie do peculato, Peculato esse que pode ser doloso, quando o funcionário público age com intenção, e culposo, quando não há essa intenção. O peculato doloso se subdivide em próprio e impróprio. Peculato doloso próprio se dá quando o funcionário público se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel que o possui em razão do cargo, que aí nós vamos ter, ou desvia em proveito próprio ou alheio, aí nós vamos ter o peculato apropriação ou o peculato desvio, e o peculato impróprio, que é quando o funcionário público subtrai o bem em razão do cargo, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. E o peculato culposo, quando o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. No peculato culposo, a reparação do dano, se for anterior ao trânsito em julgado da sentença, extingue a punibilidade. Se for posterior, exclui de metade a pena imposta. Bom, daí nós falamos do peculato mediante erro de outrem, que na prova essa expressão tem que aparecer. Fomos para o 313A, que é o chamado peculato eletrônico, ou peculato hacker, 313A, que é a manipulação de dados, que é quando tu inclui dados falsos ou altera dados corretos, certo? Com um objetivo especial, obter vantagem ou causar dano. E temos também o 313B, que é a modificação não autorizada de sistema de informações, que não precisa gerar prejuízo para a administração, mas se gerar, a pena será maior. Fomos para o 314, extravio, sonegação e inutilização de livro ou documento. No extravio é um perder, mas é um perder dolosamente, dar um sumiço, fazer desaparecer completamente, certo? Agora, esse crime tem uma subsidiariedade expressa, ou seja, a pena é muito clara, se não constituir crime mais grave. Então, se for lá da lei dos crimes tributários, se for, por exemplo, envolvendo o livro contábil,
vai ser a pena de lá, que é bem mais grave do que a do 314. Depois fomos para o artigo 315, que é o desvio de verbas ou rendas públicas, que deposita aqui um caráter de funcionariedade especial. Somente as pessoas responsáveis por destinar as verbas públicas podem cometer. Lembrando que esses funcionários eles não ficam com o dinheiro, porque se eles ficarem com as rendas ou verbas públicas, o crime é de peculato, apropriação, desvio ou furto. Lembrem disso. Dali, nós somos para o crime de concussão. Verbo exigir, crime formal, se consuma com a exigência. Lembrem disso. Não é para a consumação necessária a obtenção da vantagem indevida. Basta exigir a vantagem indevida. Pode ser que o funcionário esteja licenciado de férias e ainda assim cometer o crime. Pode ser que ele tenha sido nomeado, mas ainda não tenha tomado posse. E nós estamos diante, ainda assim, da concussão. Essa vantagem indevida pode ser econômica, vantajosa, de qualquer outra espécie, inclusive favores sexuais. Do 316, nós fomos para o excesso de exação, norma penal em branco, tem a ver com tributo. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social indevido, o excesso de exação não é pegar dinheiro para si. O excesso de exação é um modus operandi de cobrar tributo, cobrar tributo indevido. O dinheiro vai para os cofres públicos, ou cobra o tributo devidamente, mas usa na cobrança meio não previsto em lei, que automaticamente vai ser vexatório ou gravoso. Se ainda assim ele se locupleta dos valores, nós vamos ter então o parágrafo 2º do 316 e a pena, obviamente, a maior, certo? Dali, nós fomos para o 317, corrupção passiva. Vejam que só solicitar uma vantagem indevida já configura o crime de corrupção passiva. É um crime formal, de consumação antecipada, de resultado cortado. Lembrem disso também, isso é importante, tá? Isso é corrupção passiva. Ainda que fora da função ou antes de assumi-la, aceitar promessa também. Diferenciamos da corrupção ativa. Corrupção ativa é um crime praticado por particular, quando esse particular oferece ou promete vantagem indevida. Então nós temos um crimes de encaixe, de enlace. Corrupção passiva, crime praticado por particular, por funcionário público, que solicita ou recebe vantagem indevida de particular. Corrupção ativa, crime de oferecer ou prometer vantagem a funcionário público. Detalhe, na corrupção ativa tem uma finalidade especial, né? Determinar que o funcionário público pratique, retarde ou omita um ato de ofício. Lembrem disso, que também é importante. Bom, na corrupção passiva, como eu disse a vocês, não é preciso efetivamente se corromper, ou seja, praticar os atos objetos da promessa. Mas se praticar, nós vamos ter a chamada corrupção passiva qualificada. Está no parágrafo 1º. Está no parágrafo 1º do artigo 317. Dali nós somos para o artigo 318, facilitação de contrabando ou descaminho. Primeiro, cuidado, diferença de contrabando para o descaminho. Contrabando, o produto, a mercadoria não pode entrar no Brasil, é proibida a sua entrada no Brasil, entrou é contrabando. Descaminho, a mercadoria pode entrar no Brasil, mas se torna ilegal aqui no país ao não serem recolhidos os tributos. Será visto melhor esses crimes mais para frente. Detalhe importante aqui, pessoal. O crime de facilitação ou contrabando ou descaminho não é o crime de contrabando ou descaminho. Facilitação ou contrabando ou descaminho é um crime funcional, praticado por funcionário público contra a administração. Contrabando ou descaminho é um crime praticado por particular contra a administração. Temos que diferenciar isso também,
certo? Bom, facilitação ao contrabando ou descaminho é aquele que contribui, facilita, né? Facilita a entrada, por exemplo, do produto no país. Tem que ser com infração de dever funcional, logo só pode ser praticado ou por agente de polícia federal ou por fiscal aduaneiro. Então, cuidado, atenção àqueles que estão visando carreiras policiais federais. Esse crime pode ser cobrado na prova de vocês com maior intensidade, certo? Fiscal alfandegário, fiscal aduaneiro ou agente de polícia federal. Se for um policial civil ou um outro policial, por exemplo, ele é garantidor, ele vai ser partícipe do contrabando. Importante lembrar isso. Dito isso, nós fomos para o crime do funcionário rebelde. Nós fomos para a prevaricação. Na prevaricação, o funcionário público, ele retarda, deixa de praticar ou pratica indevidamente ato de ofício. O Estado manda fazer, ele não faz. O Estado diz para não fazer, ele faz. O Estado diz para ele fazer logo e ele prolonga, ele retarda, ele se amarra. Detalhe importante aqui, pessoal, certo? Tem um dolo específico para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. E aqui, importante cuidar duas coisas. Primeiro, uma coisa, que são a diferença da prevaricação para a corrupção passiva privilegiada, que é a do 317, parágrafo 2º. São duas diferenças. A primeira, amigos, é quando é um crime e quando é outro. Vai ser prevaricação quando a iniciativa a partir do funcionário. Então, o funcionário viu o veículo estacionado ali com a placa conhecida, mas estacionado em local irregular, e por questão de deixar quite uma dívida, por exemplo, não multa. Isso é prevaricação. Vai ser corrupção passiva privilegiada quando for ceder a pedido ou interesse de alguém, a pedido ou influência de alguém. Então vem uma pessoa aqui e pede, por favor, não me multa. E o policial, então, não multa aquele indivíduo. Nesse caso, nós vamos ter a figura da corrupção passiva privilegiada, certo? A outra diferença está na pena. Na prevaricação, a pena é detenção de 3 meses a 1 ano e multa, ou seja, é cumulada com multa. Na corrupção passiva privilegiada, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. O juiz pode alternar com multa. A pena é de 3 meses a 1 ano também no próximo crime, e é sem multa, que é o crime de condescendência criminosa. O que se exige na condescendência criminosa? Relação de hierarquia, superior e subordinado. E o crime só pode ser cometido por superior hierárquico, certo? E quando que ele comete esse crime? Bom, de duas formas. Primeiro, quando ele, por indulgência, ou seja, por clemência, por piedade, por tolerância, não responsabiliza o subordinado por uma infração, seja penal, seja administrativa, que ele veio a cometer, desde que no exercício do cargo. Ou então esse superior, não tendo competência, mas sendo superior, não comunica o fato ao competente para punir aquele subordinado. Também nós vamos ter o crime de condescendência criminosa, certo? Aí nós tivemos então, finalmente, o artigo 321, que é o crime de advocacia administrativa. Na advocacia administrativa, pessoal, o que vocês têm que cuidar? Vocês têm que cuidar que, embora o nome seja advocacia administrativa, o crime não é praticado por advogado, não é isso. Advocacia no sentido de patrocinar interesses privados perante a administração pública. O funcionário público, ele tem que defender os interesses de quem? Os interesses públicos da administração e não de terceiros. Não importa se o interesse é legítimo ou ilegítimo. Aliás, se o interesse do particular for ilegítimo,
Inclusive, nós vamos ter a advocacia administrativa qualificada, certo? Muito bem. E foi aí que nós paramos. Agora a gente tem um crime novo e eu sempre vou insistir, quando eu puder, claro, em revisar esses crimes, porque é assim que vocês vão marcar eles na cabecinha na hora da prova. Próximo crime. Violência arbitrária. Aqui está, violência arbitrária. Prezados, a violência arbitrária, ela tem uma previsão legal dentro do nosso Código Penal, artigo 322 do Código Penal brasileiro. Vamos a ele? Vem comigo. Aqui diz: praticar violência no exercício de função a pretexto de exercê-la. Pena detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Bom, a gente tem um problema aqui. Existe uma divergência, pessoal. Existe uma divergência entre doutrina e jurisprudência. A nossa doutrina, certo? A melhor literatura penal estabelece que esse crime sofreu uma coisa que a gente chama de revogação tácita, ou seja, se entende que esse crime, em tese, ele estaria já revogado. Revogado por quem? Revogado por uma lei que entrou em vigor em 65, que é a Lei 4898. E vocês querem uma curiosidade maior ainda? A Lei 4898 de 65 também já está revogada. Mas vamos dar uma olhadinha, afinal de contas, o que era a Lei 4898, né? Eu vou pôr ela aqui. Podem ver que ela está toda arriscada, né? Por quê? Porque ela é a lei antiga de abuso de autoridade. Vocês sabem que nós temos uma lei nova de abuso de autoridade, que é essa aqui, 13869 de 2019. Agora, como eu disse, para a doutrina, esse artigo 322 está revogado pela 4898, mas qual o dispositivo? Era o artigo 3º. Aqui, constitui abuso de autoridade qualquer atentado, letra I, a incolumidade física do indivíduo. Ou seja, como o nosso código é de 1940 e a Lei 4898 é de 65, ela veio depois, ela passaria a ser responsável. Então, não existiria mais o crime do artigo 322, e sim o crime do artigo 3º, a linha I, da Lei 4898 de 65. Só que hoje, como eu disse a vocês, essa lei também não tem mais vigência. A lei que tem vigência hoje é essa aqui, né? Certo?
É a nova lei de abuso de autoridade. Certo? Aqui tem os crimes e as penas. E, de qualquer forma, a jurisprudência, ela mantém o seu entendimento. Está aqui toda a lei, né? A doutrina, ela mantém o entendimento de que está revogado, teve revogação tácita. A jurisprudência entende que com a nova lei de abuso de autoridade, mais um motivo para o 322 ser mantido, certo? Ainda ser um crime previsto no Código Penal que vale e tem o seu valor. Bom, então o que nós vamos fazer? De qualquer maneira, nós vamos falar sobre esse dispositivo. Pelo menos nós vamos tratar os pontos importantes dele. Eu vou usar a tela mesmo, vai ser melhor do que o quadro branco. É preciso entender que o crime de violência arbitrária ele é um crime pluriofensivo. E por que ele é chamado de crime pluriofensivo? Porque ele atinge, meus amigos, necessariamente mais de um bem jurídico. Ele necessariamente atinge mais de um bem jurídico. O primeiro bem jurídico que ele atinge é a administração pública. Começa por aí. Ele atinge a administração pública, certo? Ou seja, não é interesse da administração pública que os seus afiliados, os seus subordinados, os seus funcionários públicos usem de violência de maneira arbitrária, certo? Só que, além disso, atinge também a integridade física das pessoas. O bem jurídico, integridade física. Pode ver, praticar violência, essa violência que está aí, que violência que é? Ou é a lesão corporal, ou são as vias de fato, né? Ah, professor, essa violência que está prevista no artigo 322, ela não pode ser a violência moral? Não. Não, porque quando o legislador quer fazer valer a violência moral também, ele diz isso expressamente. Como, por exemplo, no crime de roubo mediante violência ou grave ameaça. Então, quando fala apenas violência, nós estamos falando, claro, de violência física, certo? É violência física, não moral. Ou é a lesão corporal, ou é a vias de fato, ou seja, fica uma marca vermelha na pessoa, mas não chega a lesar corporalmente alguém, certo? Bom, então é praticar violência, lesão corporal ou vias de fato, no exercício da função, ou seja, não pode estar à paisana, tem que estar exercendo a função. Sabemos que existem alguns funcionários públicos que são funcionários públicos 24 horas por dia, mas o indivíduo ele tem que estar atuando, tem que estar exercendo a função. Ou então a lei traz uma alternativa a pretexto de exercê-la.
Ou seja, tu usa a justificativa de estou agindo, exercendo a minha função, certo? Ou seja, tu não está exercendo a função. Começa por aí. Tu não estás exercendo a função, mas tu usas desse artifício, tu usas desse subterfúgio. A pena, meus amigos, é uma detenção de 6 meses a 3 anos, certo? Vou falar sobre essa pena daqui a pouco. A violência, ela tem que ser arbitrária, como a própria rúbrica marginal diz, né? Violência arbitrária, ou seja, injustificável, que não tenha motivo para ter. Professor, como assim? Tem casos de violência que se justificam? Tem. Tem, amigos. Imagine o sujeito preso em flagrante. O policial o segura pelo braço, não deixando sair, ou precisando dar alguns socos para contê-lo. Ele estará agindo aqui no chamado estrito cumprimento de dever legal. E vocês lembram que o estrito cumprimento de dever legal é uma excludente de ilicitude. Então é importante cuidar isso, tá? Dentro do Código de Processo Penal, nós temos 2 casos peculiares de violência justificável. Vamos pegar esses casos. Vamos pegar esses casos. O primeiro caso que eu queria chamar a atenção de vocês é o artigo 284. Vamos nele? O 284, ele começa, parece que dando a impressão, né? Ele parece que dá a impressão de que o uso da força não é permitido. Mas na verdade é, porque depois da palavra força vem o salvo. Então o que o 284 diz? Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. Nesses casos, amigos, o uso da força é legítimo. É um estrito cumprimento de dever legal e não caracterizará o crime de violência arbitrária. Certo? O outro caso é o artigo 292. Olha o que o 292 diz. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por 2 testemunhas. Está aí o nosso CPP, mostrando que existem formas de violência que vão ser legítimas, mesmo que tenha violência física. Ok? O sujeito ativo desse crime é o funcionário público, lembrando disso, é crime próprio, demanda essa qualidade especial, certo? O crime de violência arbitrária, é claro, né? Particular, junto com o funcionário, sabendo da sua condição, pode cometer. Sujeito passível, Estado, sempre, mas, excepcionalmente, podemos ter também um terceiro, e nesse caso não vai ser excepcionalmente, né? Nesse caso, geralmente, nós vamos ter um terceiro também atingido por esse delito. O dolo, meus amigos, aqui é o elemento subjetivo. Primeiro, o dolo genérico. Dolo genérico qual é?
é o dolo de praticar a violência, mas tem também um fim específico de agir, que é demonstrar, amigos, a capacidade de funcionário, né? O crime é material, se consuma quando a integridade física é atingida. Logo, dessa forma, não alcançando o resultado por circunstâncias alheias à vontade, nós vamos ter esse crime na forma tentada, certo? E nós temos, finalmente, então, aqui, o chamado concurso material obrigatório. Por quê? Porque a pena é de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Então, nós vamos ter aqui o seguinte. Primeiro, detenção, 6 meses a 3 anos. Infração de médio potencial ofensivo, certo? Além da pena correspondente à violência. Se for vias de fato, fica absorvido. Mas se for lesão corporal, vai ser essa pena mais a pena de lesão corporal. Serão somadas. Por isso que a gente chama esse crime aqui, então, né, de concurso material obrigatório. Se somando as penas, a pena mínima ultrapassar 2 anos, aliás, ultrapassar 1 ano, esse crime passará a ser de elevado potencial ofensivo. E aí não se aplicará nenhum benefício da Lei 9.099 de 95. Certinho? E assim a gente vence mais um crime, que é o crime de violência arbitrária. Já agradeço a atenção de vocês. É a hora da gente tomar um cafezinho, um chazinho. Daqui a uns minutinhos estamos de volta. Aguardo vocês. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.